Esse aqui avalia a oxidação do LDL com as diferentes bebidas. O LDL é o colesterol ruim, que ele só é ruim quando é oxidado. Se ele não receber a oxidação, tudo bem, ele não incomoda. Mas quando ele é oxidado, ele começa a se depositar nas artérias e formar aquelas placas e começar a entupir as nossas artérias. E vocês veem que quando ele, com outras bebidas, não muda, a oxidação acontece. Quando consome vinho tinto, a oxidação retarda significativamente. Esse estudo aqui mostra de uma maneira mais consistente, mas eu gosto de mostrar um estudo que também, eu gosto de mostrar porque ele é muito fotogênico, que foi feito pelo professor Ursini. O professor Ursini é professor de medicina na Itália, em Roma. E ele pegou, ficou para os alunos dele e disse assim: olha, eu queria fazer um estudo e precisava da colaboração de vocês. É o seguinte, eu vou pagar um Big Mac para quem se dispor. Aí não faltou, né? Aí ele pegou os alunos, deu um Big Mac para os alunos e deu água para os alunos tomarem com aquele Big Mac. Mas ele, como nós falamos, eu pago o Big Mac, mas vocês têm que me deixar, eu dar 6 picadinhas de vocês, tirar sangue para mim, fazer umas dosagens que eu quero fazer. Aí ele foi dosar a enzima que oxida o LDL, que ela acompanha a lipemia, quer dizer, ela acompanha o nível de gordura no sangue, é a mesma coisa. Então, esse gráfico que ele obteve é tanto da lipemia, da quantidade de gordura no sangue, quanto da enzima que oxida essa gordura. Tá? E olha o traçado que ele encontrou. Uma hora depois começou a aumentar a lipemia e a quantidade de enzima que oxidava. 2 a 3 horas depois atinge o pico e depois começa a declinar. No final de 4, 5 horas volta de novo para o estado normal. Isso é o que acontece normalmente para a maioria de nós, porque todos nós somos diferentes, tem algumas pessoas que demoram um pouquinho mais ou um pouquinho menos que isso. Aí ele voltou para os alunos: olha, eu queria repetir, vamos repetir o Big Mac, mas agora vai ser melhor ainda, porque em vez de água vai ser com vinho. E ele deu uma dosagem relativamente alta de 20, 250 ml e fez as mesmas dosagens. E olha o resultado da curva. Então, só para vocês entenderem o quanto que o vinho é antioxidante e quanto ele favorece uma digestão, principalmente uma digestão muito gordurosa, porque ele diminui a quantidade, ele neutraliza, vamos dizer assim, a gordura, tanto no sangue quanto a oxidação dessa gordura. Então, só para vocês terem uma ideia, e aqui um trabalho que fez, olha aqui, esse gráfico aqui, eu até mostrei ele composto no começo, mas aqui, vejam, o vinho mostrou um risco relativo pequeno com significância estatística. A cerveja não mostrou e não teve significância. A redução nessa meta-análise mostrou que a água só para o vinho. Quando a gente separa. Então, considerar todas as bebidas alcoólicas é um erro. A gente vai estar errando. Se a gente considerar todas as bebidas, o efeito de álcool, a gente vai estar errando porque as bebidas não são iguais. A gente deveria fazer a distinção. Precisaria fazer a distinção. Por que isso? Eu gosto de mostrar isso aqui porque eu acho que isso aqui eu levei muito tempo para montar. Eu fui buscar na literatura o que eu encontrei de efeito do álcool para a saúde. Aqui estão listados todos esses efeitos que são do álcool. Tá? Aumento daquelas lipoproteínas, a gente já sabia que isso aqui, eu não estou conseguindo o mouse aqui, não está apontando, mas vocês vejam em cima à esquerda, aumento do HDL, da lipoproteína, esse é um efeito do álcool. Ali, diminuição sobre a cascata da coagulação, marcadores de inflamação e da resistência à insulina, é um efeito do álcool. Isso todas as bebidas alcoólicas têm. Tá? Mas o vinho não tem só álcool, ele tem também os polifenóis. E alguns desses efeitos, os polifenóis também têm. Então esses efeitos, como a diminuição da resistência à insulina, a diminuição de marcadores inflamatórios e da atividade antitrombótica, nas pessoas que recebem polifenóis também, no vinho, eles são aumentados, porque eles se somam, alguns se multiplicam e outros se potencializam com os efeitos do álcool. E tem alguns efeitos como a oxidação do LDL, o mau colesterol,
Ou aqui o doutor Protásio ontem até mostrou os estudos que faziam vasodilatação. O efeito da vasodilatação é o efeito dos polifenóis. E ele disse, o efeito no vinho e no suco foi igual. Sim, é igual porque é o efeito dos polifenóis. Os dois têm. Se eu for procurar um desfecho aqui, eu vou dizer que vinho é igual ao suco de uva. Se eu for procurar um desfecho aqui, eu vou dizer que todas as bebidas alcoólicas são iguais. Então depende de onde qual é o desfecho que eu vou medir. Aonde que eu vou focar, como é que eu vou encontrar. Agora, todos esses efeitos, e efeitos nessa intensidade, só o vinho tinto tem. Então, por isso que ele é diferente das outras bebidas. Tá? Aqui são só as referências de onde eu tirei, ali, de onde que era o efeito de cada coisa. Aqui, agora, assim, antes nós estávamos falando de álcool e de vinho. Vinho tem alguma evidência forte de que se tenha estudado e analisado apenas vinho? Sim, publicado há menos de um ano atrás. Uma meta-análise com revisão sistemática, mais alto nível de evidência, a última, que engloba todo o conhecimento que se tem até aqui. Esse estudo, assim, eles tiveram, qual foram os critérios de inclusão, só para vocês terem ideia. São estudos publicados entre janeiro de 87 e junho de 23, só com adultos, vinho tinto, o consumo diário ou semelhante a diário, ou quase que diário, podia escapar um dia ou dois da semana, mas o estudo tinha que ter sido feito com paciente que tinha consumo diário, para a gente não ter aquele viés de seleção lá, né, que considerou a média semanal, que considerou a média diária do consumo semanal, que o consumo fosse moderado, quer dizer, para mulheres abaixo de 14 gramas e o homem abaixo de 28 gramas de álcool. Os estudos que tivessem consumido mais do que isso não entraram nessa análise. Desfecho só depois de 2 anos, quer dizer, como consumo crônico, só foi medido o desfecho depois de 2 anos. Resultaram dessa seleção 74 artigos que foram analisados. O que foi excluído? Foram estudos em animais. Quando os desfechos eram marcadores, não, esses eram desfechos clínicos, não era resultado de exame. Tá? Quando o estudo tinha resultado de exame, era descartado, só se queria avaliar desfecho clínico. Estudos muito pequenos, tá? Com menos de 25 pacientes eram descartados. Ou estudos que tinham como foco o consumo abusivo também foram descartados. Estudos que não tinham análise, dados do vinho para a gente saber, de graduação alcoólica, de componente, foram descartados. E foi feita então uma revisão sistemática e meta-análise. Tá? Depois foi publicado também um editorial de opinião. Isso resultou daqueles tantos mil artigos, 74 só, que foram analisados. Foram descartados 105 artigos. Olha aqui, o quadro de sinopse do que foi encontrado. Tá? Estudos para câncer, tinham 27. 19 mostraram positivos, 17 foram neutros, um teve resultado misto, quer dizer, ele só foi positivo para mulheres e foi neutro para homens. Tá? Isso, estudos para morte por câncer. Morte cardiovascular, 14 estudos, 10 mostraram positivos, 4 neutros, nenhum resultado negativo. Mortalidade total, 10 estudos, os 10 mostraram redução da mortalidade. Eu acho engraçado, a gente tem um monte de erros, né, que a gente consagra. Mortalidade, não, todo mundo morre, não diminui a mortalidade, né? Você diminui a mortalidade num período que foi analisado num período. Então não é que vocês vão ser eternos, não, vão morrer, né? Mas vão morrer menos dos que não bebem num determinado período. E outra coisa que eu acho assim, que eu tenho uma bronca, agora eu vou arrumar mais alguns inimigos aqui, eu vou terminar arrumando outros inimigos, é denominação orgânica. Então, eu acho que os princípios dos vinhos orgânicos maravilhosos, estou de acordo. Agora, orgânico não, né? Orgânico todos são, todos pedem um outro nome.
Sejam criativos, vocês são criativos para fazer coisas maravilhosas, sejam criativos para dar um nome. Não, orgânico não. Orgânico são opção, né? Ou vocês acham que os outros são inorgânicos? Então a gente acaba consagrando que nem a mortalidade, né? Não diminui a mortalidade, diminui a mortalidade num determinado período. Mas ganho de peso, outra coisa interessante, ganho de número. Bom, resumindo, 74 estudos, 47 mostraram que o vinho tinha dados positivos, 26 neutros e um foi misto, quer dizer, mostrou dano para mulheres e misto para homens. Essa é a evidência mais alta, mais consistente que a gente tem para o consumo de vinho. Tá? A conclusão dos autores aqui dessa aqui, que não há evidências de associação entre o consumo moderado de vinho e desfecho negativo para a saúde. Não se encontrou dentro essa associação de que vinho faz mal com consumo moderado, quer dizer, moderado, lembra, menos de 14 gramas para a mulher, menos de 28 para o homem. Que embora essa revisão não tenha o objetivo de promover o consumo de vinho tinto por seus benefícios à saúde, ela busca evitar que o consumo moderado de vinho seja desencorajado com base em estudos inconsistentes e que consideram dados coletados de todas as formas de bebidas. Esse é um erro de análise. Quando a gente analisa aqueles outros estudos, considerando todas as bebidas iguais e com critérios diferentes, a gente não vai ter a mesma coisa. Bom, eu terminei, eu me estendi muito mais do que eu pretendia, mas eu me entusiasmei. Sorte nossa. Eu queria falar uma coisa assim. Uma coisa que me impressiona é que, assim, quem pode dar a resposta? A pergunta no começo é assim: consumir bebidas alcoólicas faz bem ou faz mal? E vinho? Quem pode dar essa resposta é a ciência médica, entende? Essa resposta não pode vir de outro. Se vocês quiserem a minha opinião sobre como plantar milho, eu posso até dar, mas eu não sou um cara para dar. Então, a resposta para essa que faz bem ou faz mal, quem pode dar é a ciência médica. E os níveis mais altos de evidência foi o que eu tentei resgatar e trazer para vocês. Aí, o que me impressiona é que como é que uma coisa que deveria pesar tanto como a evidência consistente que a gente tem, vocês viram que a gente tem, acaba na opinião pública perdendo por uma coisa que tem muito pouco peso, para a opinião laica.